Olá! Respira fundo e presta bem atenção porque está começando mais um Bem Viver, o seu programa sobre agroecologia, cultura popular, alimentação e saúde. Eu sou Rodrigo Chagas e sigo essa boa prosa substituindo a Aline Macedo, que está de férias. Vem com a gente! No bairro da Liberdade, em São Paulo, uma capela ajuda a recontar a história negra e indígena que a cidade tentou apagar. Lá na China, o Mauro Ramos encara o desafio de aprender a fazer um dos macarrões mais famosos do país. E em Cartagena, na Colômbia, a gente conhece uma cidade marcada pela resistência popular. Tem receita e muito mais. Bem Viver te apresenta a Capela dos Aflitos, um dos principais símbolos de um território marcado pela violência e pela escravidão de pessoas negras e indígenas. Agora, a restauração da capela e a criação de um memorial no terreno ao lado ajudam a devolver essa história à cidade. A reportagem é do Kaique Dalla Pola. Quem anda pelas ruas da Liberdade não tem dificuldade de identificar a presença japonesa no bairro. Mas debaixo de todo esse asfalto reside uma outra história. Uma história negra e indígena que o tempo tentou apagar, mas que resiste bravamente no fim de uma rua sem saída. A Capela dos Aflitos. Quem nos ajuda a entender as origens desse território é o pesquisador da Universidade de São Paulo, Wesley Vieira, autor da tese de mestrado Ecos da Liberdade, o agenciamento das memórias e identidades negro-indígenas e a herança simbólica institucionalizada sobre a Capela e o Cemitério dos Aflitos. Nós estamos dentro da Capela dos Aflitos, a antiga capela do Cemitério dos Aflitos. O Cemitério dos Aflitos foi o primeiro cemitério destinado a populações escravizadas, negras e indígenas, os condenados à forca e o suplicado da Santa Casa de Misericórdia, aqui na cidade de São Paulo. Esse território era um território majoritariamente negro, majoritariamente indígena, de pessoas mais pobres, que extraíam daqui, das várias chácaras que aqui existiam, os seus modos de subsistência. Entre os séculos 18 e 19, a região formava o antigo circuito de punição da São Paulo colonial. Sul da Sé é que foram colocados os dispositivos de tortura e morte. Então, a casa de câmara e cadeia ficava aqui, e numa linha reta, passando aqui pelo Largo do Pelourinho, chegávamos à Forca. Largo da Forca, Cemitério dos Aflitos. Construída em taipa de pilão, a pequena capela é a única testemunha material ainda de pé desse período. O cemitério funcionou até 1858. Quando foi desativado, o terreno foi loteado e as sepulturas deram lugar a prédios e asfalto, sufocando os corpos que ficaram pelo caminho para sustentar o projeto de uma cidade moderna. Conforme explicou o pesquisador Wesley Vieira, o apagamento desse passado escravocrata na capital não foi um acidente. Quando a gente fala de apagamento das memórias ou sobreposição de camadas de memória, que aconteceu aqui na cidade de São Paulo, ela vem como uma tentativa da ideologia paulista de recontar a sua história de fundação. Todo esse processo em São Paulo cria uma ideologia de criação e fundação dessa cidade ou desse estado como se ele tivesse sido fundado pelos jesuítas e bandeirantes e desenvolvido pelos imigrantes. A tentativa ideológica de fundação de São Paulo era de negar a existência de uma escravidão em São Paulo. O silêncio sobre esse chão só começou a ser quebrado de verdade em 2018. A demolição de um prédio vizinho para a construção de uma galeria comercial provocou rachaduras severas nas paredes históricas da capela. Movimentos populares embargaram os tratores e exigiram análises do terreno. O arquiteto Igor Carolo, responsável pela restauração da capela, detalha a descoberta do que foi feita durante as escavações. Quando começaram as primeiras investigações arqueológicas, na sacristia nós começamos a encontrar um tipo de sepultamento que a gente chama de sepultamento secundário, que já são ossos provenientes de uma exumação. Então não é da forma que o corpo foi repousado. Então a gente tinha diversos fragmentos que estavam misturados, que totalizaram cerca de 1.400 fragmentos, que identificados deram 11
corpos diferentes desses 1.400 fragmentos. E aqui atrás de mim, no velário, nós encontramos 4 sepultamentos primários, que é da forma que o corpo foi repousado, ele foi encontrado. O resgate arqueológico provou que os corpos nunca tinham sido transferidos para outros cemitérios. Entre os ossos foram encontrados botões, contas de vidro azuis e esferas de argila na boca dos esqueletos. Giovana Pérez, vice-presidente da União dos Amigos da Capela dos Aflitos, a UNANCA, destaca como a descoberta desses rituais de matriz africana desmentiu falsas narrativas e provou que o espaço não era uma mera vala comum. Com essa escavação e encontrado essas pessoas, esse falso histórico cai, porque então se encontra essas pessoas, logo esse cemitério ainda existe, está debaixo dos prédios. E a partir disso também se tem uma outra perspectiva no sentido de que é um caráter muito diferente tanto do cemitério de Salvador quanto do cemitério do Rio de Janeiro, porque existe um caráter litúrgico, existe toda uma preocupação nesse momento do enterramento. A dignidade roubada no passado vem sendo devolvida ao presente pela ciência e principalmente pela mobilização popular. Depois de quase ruir, a Capela dos Aflitos deve voltar a atender a sociedade. O arquiteto Igor Carolo, que assinou o projeto do novo restauro, explica as escolhas que foram feitas para modernizar a estrutura sem apagar a alma do templo. O processo de restauro ele foi bastante metodológico, científico. Então, é um restauro bastante tímido, com poucas intervenções. Aquilo que a gente escolheu intervir era em locais onde a arquitetura existente causava mais danos do que benefícios à materialidade da arquitetura original da Capela dos Aflitos. Se a estrutura de barro e madeira resistiu por mais de 2 séculos, acredita-se que o mérito seja da fé. O maior símbolo dessa devoção popular é Chaguinhas, um soldado negro executado na forca em 1821. Na hora de sua morte, a corda arrebentou 3 vezes. Para o Estado, uma sentença. Para o povo, um milagre. O padre José Enes conta como essa tradição continua levando milhares de devotos até a famosa porta de madeira da capela. Conhecem a história do Chaguinhas, conforme acredito que vocês já o fizeram, a porta, não é? Onde o povo faz os seus pedidos, bate em 3 vezes, lembrando das 3 cordas que rebentaram aí no enforcamento de Chaguinhas. E eles vão reencontrar essa porta, vão fazer aí os seus bilhetinhos, os seus pedidos, como se faz no Muro de Jerusalém, colocam lá os seus pedidos, eles vêm agradecer. Nós temos muitos agradecimentos, muitas pessoas vêm dizer para nós, Padre, conseguiu um milagre. A batalha pela memória do território ainda não acabou. A capela deve começar a receber o público ainda em agosto e os movimentos populares buscam construir o Memorial dos Aflitos. O formato desse museu ainda é alvo de intensa disputa, mas passos importantes foram dados para reconhecer o chão negro e indígena que ajudou a erguer a capital paulista. Para falar de comida de verdade, porque é isso que tem que ter no nosso presente e no futuro. Hoje a Rema Soto mostra como fazer uma abobrinha recheada com ricota, tomate, cebola e queijo. Mas o que eu gostei mesmo é que a receita não termina aí. O miolo da abobrinha, a casca da cebola e as outras aparas viram um caldo. Ou seja, um ingrediente, 2 pratos e quase nada de desperdício. Chega mais, Rema! Oi, meus queridos, tudo bem? Feliz com essa mesa recheada de vegetais do Armazém do Campo. Dessa vez a gente vai fazer uma abobrinha recheada. Ficou curioso? Vem comigo! Para essa receita vamos precisar de 3 abobrinhas meias, ricota, 2 tomates, uma cebola meia, um ovo, salsinha, sal, pimenta do reino, molho de tomate, mozzarella. Vamos começar nosso recheio. Para isso, a gente vai pegar a metade de nossa ricota e vamos esmagar ela assim, com a mão, tá? A gente precisa dela bem menudinha. Cebola,
E agora, nosso tomate. Esse cubinho, ele vai no recheio aí, a gente não precisa ele perfeitinho, só pequeno. Para a gente fazer uma massa, a gente vai utilizar um ovo para amalgamar todos esses ingredientes. Então, eu vou começar adicionando só a gema, porque ele é um ovo grande. Olha o tanto de clara que ele tem. Se eu boto todo ele, possivelmente ele vai passar do ponto que eu quero. Então, eu coloco só a gema no primeiro momento. Pimenta do reino, moída na hora. E o sal que eu deveria usar aqui, eu vou processar nossa pimenta. Tá faltando um pouco de líquido. E aí eu vou colocando de aos poucos. Ó, agora sim, tá perfeita. Como eu sei? Porque, ó, ele fica na forma que eu quiser, tá vendo? E aí eu vou colocar 1/4 de pitada de sal. Aí reservamos. Com essa abobrinha, a gente vai tirar a pontinha e essa cozinha aqui, porque ela fica muito grossa. E aí, corta no meio. Bem no meio. O que a gente quer? Tirar esse miolo, esse meio aqui, para colocar no seu recheio. Então, eu vou me ajudar com a faca. Esse aqui é meu limite, tá? Sem ultrapassar para cá, é só para a gente depois retirar com a colher. E aí a gente vai tirando o miolo e ela fica como se fosse uma canoa e ele vai saindo. Aqui vai nosso recheio e assim a gente vai fazer com todas elas. Então, aqui já temos nossas barquinhas. Então, a gente coloca uma pitadinha de sal, a gente vai colocar uma caminha de molho. Não precisa de gordura porque o molho já tem o necessário. Então a gente o que faz? Pega nossa canoa e vai recheando. Com nossa ricota, cebola, tomate, vai preenchendo e vai colocando. Uma para lá, outra para cá, para poder caber. E aqui a gente coloca o queijinho por cima. E aqui a gente agora finaliza com o nosso molho. O molho ele vai secar um pouco, vai diminuir por conta da abobrinha, porque ela está crua, ela não tem um pré-cozimento, então ela vai precisar de absorver um pouco desse molho. E aqui a gente leva no forno por aproximadamente 35 minutos a 180 graus. Pré-aquecido nosso forno, tá? E enquanto nossa abobrinha está no forno, a gente tem essas aparas aqui, né? O coração da abobrinha, a casca da cebola que eu usei. E eu tinha na geladeira essas 3 batatas, sozinhas ali. Ainda não fiz feira. A gente vai fazer um caldo para aproveitar todo nosso ingrediente da receita. Uma colherzinha de chá de sal. Aqui a gente coloca para ferver nos 20 minutos. Nossa abobrinha está pronta. Bem quente. Uma delícia. A gente pode comer sozinha, comer com um arrozinho, macarrão, como você quiser. O importante é que você entre na cozinha e faça, experimente com aquilo que você tem. E ainda assim, com nosso prato lindo, olha o que a gente fez com as aparas. Um caldo. Então, a gente tem aqui uma refeição completa. 2 pratos com um ingrediente só. A gente tem aqui as aparas, a batata com casca. Peguei tudo isso quando já esteve cozido, botei no liquidificador, uma colher de manteiga e pronto. Se você gostou, marca a gente nas redes sociais, Rema Chef, Severo Restaurante. Mas você sabe, né? Dessa vez, tenho 2 coisas para experimentar, mas eu acho que vou pela abobrinha. Maravilhosa! A gente segue com água na boca, mas dessa vez em mais uma parada na China. O nosso correspondente Mauro Ramos foi conhecer um dos pratos mais populares da província de Gansu, o macarrão de carne bovina de Lanzhou. Criado há mais de um século por uma família muçulmana, ele virou uma espécie de comida rápida da região. Só que para essa tigela chegar rapidinho à mesa, tem muito trabalho antes. O Mauro literalmente colocou
as mãos na massa para contar essa história pra gente. Bora ver como ele se saiu? Algumas cidades na China dão nome a receitas famosas. Esse é o caso de Lanzhou, onde o prato símbolo é o macarrão artesanal de carne. A massa é esticada e dobrada à mão várias vezes até virar dezenas de fios. Isso é feito na hora do pedido. Testamos, alguns minutos depois, várias tentativas frustradas e nenhum fio uniforme. Na China, esse tipo de macarrão, feito apenas com as mãos, chama-se lamian, que significa literalmente massa esticada com a mão. O macarrão de Lanzhou tem 12 versões com diferentes espessuras, de fios muito finos a largos como fitas. Zhou Jianxian é chefe no Museu de Macarrão de Lanzhou, que, é claro, também é um restaurante. Comecei a aprender o ofício em 2020. Levei 2 anos para dominar todas as técnicas e desde então passei a me dedicar ao macarrão artesanal de Lanzhou. Para dominar bem, é preciso ter uma base sólida e praticar constantemente até criar memória muscular. Só com repetição prolongada é que você consegue esticar os fios de forma uniforme e rápida. A maioria dos iniciantes tem dificuldade no começo. Um certo talento natural também ajuda. Há cerca de um século, Mao Baozi, um cozinheiro da etnia muçulmana Hui, foi quem criou a receita do macarrão e estabeleceu 5 características que o definem: caldo transparente, nabo branco em rodelas, óleo de pimenta vermelho, ervas verdes picadas e macarrão de cor amarela. Lanzhou tem um museu de macarrão criado por Ma Youlin, que nasceu em Linxia, uma prefeitura autônoma da etnia Hui, em Gansu. Depois de participar de um fórum nacional muçulmano em Pequim, onde o macarrão de Lanzhou foi premiado, ele decidiu transformar uma casa de chá às margens do Rio Amarelo no Museu de Macarrão de Lanzhou. Em 2024, o espaço recebeu mais de 86 mil visitantes, entre eles grupos de estudo de Singapura, Tailândia e Bielorrússia. O sabor inconfundível do macarrão de carne bovina de Lanzhou é reconhecido dentro e fora do país. Tradicionalmente, a sova e o esticar da massa são feitos inteiramente à mão, o que cria um sabor inigualável que o macarrão de máquina não consegue reproduzir. A receita leva um ingrediente menos óbvio na massa: cinzas obtidas da queima de plantas nativas de Gansu, que dão ao macarrão a elasticidade que facilita esticá-lo sem romper a massa. Zhou Jianxian descreve os ingredientes do caldo e da massa. O macarrão de carne bovina de Lanzhou exige uma grande variedade de ingredientes. O caldo é feito com carne bovina e ossos bovinos. Todo dia, às 5 da manhã, já estamos de pé para ferver os ossos e preparar a base temperada do caldo. O macarrão é feito com farinha de trigo de alto teor de glúten misturada com sal, ovos e solução natural de cinza alcalina, depois cozido em água. Zhou chama o prato de comida rápida porque ele chega poucos minutos depois de ser pedido. Mas a comida não se compara ao que conhecemos como comida rápida. O caldo começa a ser feito na madrugada, a massa é sovada à mão, os ingredientes são frescos, não tem congelados nem aditivos. O macarrão de carne bovina de Lanzhou funciona como uma comida rápida. É muito popular em todo o país por ser servido na hora e ser delicioso. Economiza o tempo dos clientes e conquistou corações em todo o país. Dá para dizer que nenhum morador de Lanzhou consegue começar o dia sem um prato desse macarrão de manhã. Esse hábito está profundamente enraizado na mente de todo lanzounense. Hoje conhecida pelo turismo, Cartagena foi palco de lutas anticoloniais marcadas pela participação de mulheres, negros, pardos e artesãos. Se liga nessa história na reportagem do Lucas Stanislau, direto de Cartagena. Se Caracas me deu vida, Cartagena me deu glória. As palavras do libertador da América, Simón Bolívar, são um dos muitos títulos que a histórica cidade colombiana carrega através dos séculos. Cartagena das Índias, hoje um famoso destino turístico por suas belas praias e paisagens, já esteve no centro dos mais importantes episódios históricos do continente, o que lhe dá um passado de luta anticolonial e resistência popular. A frase de Bolívar é exemplar, ela está presente no chamado Manifesto de Cartagena, documento escrito pelo libertador em 1812. Naquele ano, Bolívar havia chegado à cidade na condição de refugiado, após ser derrotado em Caracas pelas forças realistas da Espanha, que haviam derrubado a primeira experiência de república independente da região. Moisés Álvares, diretor do Museu e do Arquivo Histórico de Cartagena, explica que foi com essa máxima que o general convocou aliados
para reorganizar seu exército e partir de volta ao campo de batalha para retomar Caracas em 1813. Aí arranca a obra de liberação. É nesse momento que começa a libertação da nossa nação e desta parte do continente. Essa campanha, que ficou conhecida como Campanha Admirável em 1812, terminou com a libertação de Caracas. Por isso, Bolívar dizia: Caracas me deu a vida, mas Cartagena me deu a glória. Ou seja, foi Cartagena que impulsionou Bolívar. É por isso que a relação entre a cidade e o libertador sempre foi tão próxima. Tão próxima que Bolívar batizou Cartagena de cidade heróica, após resistir por 106 dias a um bloqueio espanhol. Em 1815, o general realista Pablo Murillo impediu a entrada de mantimentos na cidade, a fim de reconquistar Cartagena para os domínios do Império. Álvares conta que o cerco matou mais da metade dos habitantes, por fome e doenças. E não contento com isso, pues, não contente com isso, uma vez que limpou a cidade dos mortos, iniciou um processo para fuzilar o que hoje são conhecidos como os mártires de Cartagena. Mas não apenas eles, foram milhares de fuzilados. Quando Bolívar, que estava em plena campanha no interior, recebeu a notícia que Cartagena havia caído, ele lança a famosa frase: "Salve, ó cidade heróica". É isso que confere o título, ou seja, por conta deste ato de resistência, quase um holocausto, Bolívar presta homenagem à cidade e por isso se conhece como cidade heróica. Com os generais vieram o povo e diversos grupos sociais. A historiadora Adinete Vargas dedica-se a estudar a participação de negros e mulheres nas lutas de Cartagena e afirma que é impossível entender a cidade sem eles. Tradicionalmente, apenas era feita referência aos próceres, crioulos ilustrados que lideraram o exército revolucionário. No entanto, o que nós estamos investigando aqui no Museu de Cartagena é que as mulheres foram uma das principais precursoras dessa luta pela liberdade. O exemplo mais famoso de participação feminina, segundo Vargas, é a história da jovem Eugênia Rassola, filha de um independentista que trabalhou como espiã para as forças de Cartagena, trazendo informações sobre o exército espanhol. Descoberta, ela foi presa e fuzilada sem julgamento, o que revoltou a população, que optou por queimar todos os alimentos e bens diante da invasão espanhola. Outro caso de participação popular no século XIX foi a formação dos Lanceiros de Getsemani, uma milícia popular majoritariamente formada por pessoas negras, do bairro que leva o mesmo nome, como conta a historiadora Vargas. papel protagônico esses artesanos e artesanas. Não podemos entender uma cidade como Cartagena sem o papel protagonista desses artesãos e artesãs que conformaram os Lanceiros de Getsemani, sob a liderança de Pedro Romero, que obrigaram o cabildo a assinar a Ata de Independência. Atualmente, no mesmo Getsemani, onde os lanceiros foram formados, a população celebra todos os anos, em novembro, o Cabildo, uma espécie de carnaval que remonta à tomada das instituições coloniais pelos independentistas em 1812. Nilda Melendes, nascida em Cartagena, é uma das principais organizadoras e estrelas da festa. Advogada, líder local e promotora cultural, ela também comanda a luta contra um novo cerco, a gentrificação. O turismo em massa, que atrai comércio de luxo, tem expulsado moradores com a alta dos aluguéis e do custo de vida. Mas Melendes explica como o bairro resiste. Hicimos um trabalho muito diferente a lo que se hace em muitos territórios. Nós não fizemos um trabalho no campo, na produção. Fizemos um tecido a partir daquilo que mais nos une neste lugar, que é o lúdico e a parte festiva. Através da recuperação dos cabildos, conseguimos posicionar esse lugar de maneira diferente. Não conseguimos evitar a gentrificação, mas conseguimos adequar espaços para que a diáspora que saiu deste lugar por conta da gentrificação que combatemos e que se estende por toda a cidade, possa contar com projetos viáveis, seja para a diáspora ou para pessoas que ainda vivem aqui. Que crianças, jovens, adultos, estrangeiros e demais colombianos possam conhecer essa história não contada, essa história invisibilizada, e que as pessoas saibam que existiram personagens assim como eles, do povo, que resistiram e que seguem resistindo ainda na atualidade às desigualdades em uma cidade como essa. Com certeza uma história inspiradora para todo o continente. Nesta semana, infelizmente, a Colômbia foi atingida por um terremoto. Toda a solidariedade ao povo colombiano. Para acessar informações sobre a situação por lá
e saber como ajudar, acompanhe o site do brasildefato.com.br. E já que estamos falando de América Latina, luta anti-imperialista e líderes revolucionários, deixa eu aproveitar para te fazer um convite. O Brasil de Fato lançou nesta semana o documentário Queimar os Céus, Fidel e Cuba Socialista. O filme marca o centenário do nascimento de Fidel Castro e revê a trajetória e o legado do líder da Revolução Cubana, a partir dos desafios que o país enfrenta hoje. E eu, como tive a honra de participar da produção desse filme, vou te mostrar agora um gostinho do que a gente preparou. Cada pueblo, cada país tiene su forma de hacer su revolución, pero el camino a nuestro juicio no es crear conciencia con el dinero o con la riqueza, sino crear riqueza con la conciencia y cada vez más riquezas colectivas, con más conciencia colectiva. Y él, yo creo que lo primero que le dio al país con el triunfo revolucionario fue dignidad. Y por otra parte, los cambios tan profundos que la revolución logró, sobre todo en lo social, la inmensa obra social de la revolución, le abrió nuevos horizontes a la gente, por lo tanto la gente sabe lo que se pierde si se pierde la revolución. Este país cambió de una manera extraordinaria y entonces ese arreciamiento del bloqueo para asfixiar al pueblo cubano es para borrar la obra que Fidel nos legó. Por primera vez se impide la entrada de petróleo al país. ¿Tú sabes cuántos meses llegamos sin petróleo? Y un país que depende de eso para su funcionamiento, ¿qué hace? ¿Cómo vive? Toda la vida del país se paraliza. Son los deseos egoístas de una persona. No te dejo comprar nada, lo mínimamente necesario para vivir. Aquí hace falta que lo dejen respirar para que vean lo que somos capaces los cubanos de hacer. Si es verdad que somos tan malos, quiten el bloqueo para demostrar quiénes somos los cubanos. Y ahí viene el crecerse, viene la innovación. Sin perder nunca la perspectiva de una sociedad socialista. No hay apagón que apague la voluntad, no hay escasez que quiebre la esperanza y el pueblo a nivel comunitario se organiza. Ese proyecto, esa capacidad de solidaridad, yo te digo que eso no se pierde, compañeros. Eso está ya en las venas de este pueblo, no se pierde. Que este proceso revolucionario no habrá nada ni nadie que pueda detenerlo, porque su fuerza no está solo en el número de los hombres y mujeres que lo defienden, sino fundamentalmente por el grado en que ha penetrado en las conciencias, por el grado tan alto en que se ha hecho conciencia del pueblo. Y cuando una causa, una idea, se hace conciencia de todo el pueblo, no hay fuerza en el mundo capaz de destruirla. Agora sim, o Bem Viver de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia em mais essa edição e não esquece, toda sexta-feira tem a versão de rádio do programa na 98.9 FM na Grande São Paulo. E na sua plataforma de áudio favorita, procure pelo podcast Conversa Bem Viver. Semana que vem tem mais aqui nas telinhas e no YouTube do Brasil de Fato. Um grande abraço e até lá. Tchau!